Vamos lá, boa noite. Eu vou falar hoje sobre um aspecto que é muito fundamental no método Aletheia, que é a inteligência sensível. É basicamente como a gente interage com a sensibilidade, né? E como é possível se valer dela para produzir dados de geração de consciência. Então, o método que eu criei, o método Aletheia, ele é fundamentado numa experiência sensível. O Aletheia é um campo de experimentação da sensibilidade, né? Ele tem um exercício relacional e uma proposição ética. Vou falar um pouquinho sobre esse papel da sensibilidade, né, nas experiências que a gente se coloca. Eu venho do campo da arte, né, para contextualizar um pouquinho. E me encantou muito, né, dentro da experiência da arte, né, artistas que se valeram da fenomenologia, né, e no contexto da arte brasileira foram expoentes a Lygia Clark, a Lygia Pape e o Elliot Sica. É muito interessante como eles começaram a provocar experiências, né, de uma certa forma, a estimular a sensibilidade, né, dos seus participantes, no sentido de produzir, né, o que seria o fenômeno da arte, né? Então eu percebo aí esse fenômeno, né, produtor de sensibilidade, né? É possível convocar a sensibilidade, é possível colocá-la a serviço de algo, inclusive, né? A sensibilidade ela constitui a base da nossa linguagem, né? Porque a nossa linguagem ela é uma linguagem de produção de identidade vinculada à presença, ou seja, com pertinência ao que está acontecendo, né? Então, a nossa sensibilidade, na verdade, ela está sendo impactada, a gente está sendo implicado por tudo que está acontecendo aqui e agora, mas a gente passa a maior parte do tempo na nossa personalidade, entretido, ocupado com as questões da nossa personalidade. E muitas vezes, por conta disso, a gente não está em contato com a riqueza da experiência que está sempre presente, de como o corpo está sendo mobilizado pela presença. Então, o foco do método Aletheia é exatamente, né, silenciar essa ocupação de um com a sua própria personalidade e convocá-la a uma participação mais profunda na realidade presente, né? E aí o que se abre, na verdade, é uma dimensão do corpo humano, uma sabedoria do corpo humano, né? Eu sempre digo que o corpo, na verdade, ele tem milhares e milhares de anos de vida, ele tem uma experiência da própria criação da vida conjugada nessa forma, né, dando suporte para a minha consciência. E isso está disponível a toda pessoa, né? Então a sabedoria do corpo humano é uma sabedoria de organização da vida, produzida na experiência de vida vivida, né? E eu digo isso porque o corpo ele não está disponível só para a experiência do eu, ele é um corpo humano, né? Ele é um encarregado, né, do transporte, né, da vida, da comunicação da própria vida, né? Então, necessariamente, ele tem conjugado na sua experiência a memória da própria criação. Então, o que a gente faz no Aletheia é despertar essa memória criativa do ser humano. Eu acredito que isso é o nosso espírito, essa capacidade criativa com a qual o corpo é versado, o corpo tem essa experiência, né? Então, é diferente de invenção, né? A criação, na minha visão, ela parte de um senso de pertencimento e participação profundo, na constituição da própria vida. Ela é, em muito sentido, uma revelação da dimensão de profundidade do ser humano, tá? Então, a nossa sensibilidade, ela está o tempo todo traduzindo para a consciência, né, estados de ser ou estados de espírito, né? E muitas vezes, se a gente não tem essas referências, a gente pode ficar refugiado na nossa própria subjetividade. Isso é um problema que, enquanto terapeuta, eu acabo trabalhando muito, né? Eu recebo muitas pessoas que estão com pouco contato com o seu corpo. E por conta disso, a problemática que vem dessa perda de contato com o corpo acaba sendo um autoenvolvimento, um autocentramento, uma projeção na forma de uma busca de si, ou mesmo uma projeção afetiva, né? Fazendo demandas das relações, né? Onde determinada pessoa, determinado contexto tem que cumprir um papel, às vezes até de cuidado das próprias necessidades. Então a perda de contato com o corpo é um acontecimento muito grave do nosso tempo, né? E o foco do método é exatamente a recuperação desse corpo e a assimilação de uma primeira dimensão de constituição de consciência, que é essa vida que flui aqui agora, na maneira como ela se mostra no meu corpo, na maneira como ela me implica. Então o que a gente chama de vida no Aletheia começa com essa dimensão sensível, ou seja, a intimidade implicada na pertinência de um encontro, né?
e a demanda de produzir consciência, né, baseada nessa ocasião. Daí repercutem, obviamente, todos os outros contornos de consciência que correspondem a uma dimensão ampla de vida. Com isso eu não quero dizer, obviamente, que se deve restringir a vida a meramente a ocasião do aqui e agora, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu contemplo a vida em detrimento dessa relação vigente, muito provavelmente essas distâncias afetivas vão cobrar um preço, né, de um acúmulo de desorganização. Então, o principal atributo, né, do nosso eu, no sentido de produzir consciência, é produzir consciência organizando a vitalidade. Organizando a vitalidade. Então, se a nossa consciência não é produzida nesse trabalho, nesse esforço, a gente gradativamente vai indo em direção a abismos de não reconhecimento de si, abismos de perda do senso de pertencimento, participação, abismos de não ter intimidade mesmo consigo, né? Então, o campo da sensibilidade é exatamente o que a gente aborda na Aletheia. E a sensibilidade, ela pode ser acordada, ela pode ser dinamizada, né? O que a Aletheia faz é dinamizar a sensibilidade de uma pessoa. Na minha visão, a consciência, ela é, na verdade, uma constituição do nosso corpo inteiro. Ela não é, né, atividade racional ou atividade mental. Ela é uma dimensão do corpo. E por isso, na medida em que, por experiências de vida vivida, nós acordamos esse corpo, os nossos estados de consciência embasados na sensibilidade podem ganhar uma dimensão desperta muito mais aguçada, né? Então, uma das percepções que a gente tem dos praticantes do método é que se desenvolve uma maior capacidade de sentir, ou seja, você fica mais implicado pela realidade da presença, e por conta disso você tem mais recursos para estabelecer uma expressão que, de uma certa forma, acomoda a experiência que você está tendo. Porque eu observo que muitas pessoas têm uma expressão pobre frente ao que elas experimentam, né? E isso é uma pena, né? Porque nós somos seres da linguagem, né? O próprio Heidegger fala que o ser mora na linguagem, né? Uma fala bonita do Martin Heidegger, né? E eu percebo que, na verdade, a nossa linguagem ela está enraizada na experiência do nosso corpo humano, na experiência da nossa humanidade. Ela brota desse lugar. Na minha visão, ela começa sensível, ela se embrenha numa dimensão emocional, até chegar numa dimensão imagética, simbólica. Então, a linguagem ela começa na sensibilidade. Falando isso para a gente sair um pouquinho dessa dimensão talvez pobre que algumas pessoas têm de que a linguagem é uma característica do campo do discurso, né? Quando a palavra é incapaz de convocar a dimensão afetiva, na minha visão, é uma linguagem dentro de uma dimensão bastante rasa. E a grande verdade é que a gente pode ficar no cotidiano experimentando uma linguagem bastante rasa, uma linguagem pouco pertinente ao que a gente experimenta, pouco convidativa à nossa dimensão afetiva e também pouco estimulante em relação às nossas relações, né? Então eu acredito que a Aletheia vai aprofundar, né, esse senso de si mesmo, né, reverente à nossa capacidade caracterizada como uma linguagem, né, em várias dimensões que ela pode ganhar na medida em que ela penetra no nosso inconsciente através da intimidade e na medida em que ela se investe no maior desconhecido. Então a Aletheia vai trabalhar com duas dimensões de relação, né, o instinto enquanto a base do que vai ser uma consciência de cuidado, né, ou seja, o instinto seria essa sabedoria ancestral do corpo humano, né? E ele está disponível aqui agora, em qualquer momento. E ele serve para ser o meu senso, enquanto base para o meu senso de cuidado, porque ele me provê autopreservação, né? Então ele é um bom lugar para eu ter um diálogo capaz de produzir um senso de cuidado, né? Então, o instinto seria a base da produção desse cuidado que contempla a minha preservação, mas ao mesmo tempo não inibe os meus investimentos afetivos em direção ao que seria atravessar a grande diferença, a alteridade, né, os outros que vêm de outro lugar, numa relação misteriosa com o desconhecido. Esse seria o campo tradicional da espiritualidade. Voltei. Da maneira como eu vejo, o corpo produz sensibilidade e a sensibilidade também produz o corpo, né? Mas na medida em que a gente admite isso, a gente admite que a sensibilidade é produtora de corpo, a gente tem que dar um passo muito grande, é um passo de coragem, né? Você admitir
que a sensibilidade produz corpo, né? E nessa relação, obviamente, vai produzir identidade. Porque na medida em que eu admito que a sensibilidade produz corpo, eu retiro o meu corpo desse domínio narcísico que às vezes a gente exerce, que vai tornando ele de uma certa forma um objeto banalizado, né? Até mesmo o submetendo ou tornando vítima de minha autoimagem. Então o corpo é produtor de sensibilidade, mas a sensibilidade também é produtora de corpo. E na medida em que essa relação viva se estabelece, porque a sensibilidade ela não brota de forma arbitrária, ela sempre tem um porquê. Ela sempre é uma resposta a um estímulo, ela sempre tem uma pertinência em relação a algum tipo de dimensão muito vital que está sendo implicada. Né? Eu considero que essa relação viva é um ambiente propício para você gerar consciência. Então aí estaria o nascimento do eu, né? Comprometido com o pertencimento e participação com os lugares onde a vida efetivamente está acontecendo, né? Porque às vezes o que a gente chama de vida, né? Isso aqui agora é vida, né? Só que o nosso eu, ele tende a viver uma dimensão temática emblemática da vida, né? Que geralmente ele tenta pela seletividade extrema de sua escolha, se empenhar em viver, né? E obviamente a gente conjuga no nosso cotidiano vários aspectos, né, dessa dimensão temática emblemática que é própria da nossa identidade. Mas ao mesmo tempo, se a gente fica alheio a essa ocasião onde a vida está verdadeiramente a todo momento acontecendo, né, independente, né, de quão seletivo eu pude ser na constituição desse evento, né, eu diria que eu vivo muito pouco, né? Ou seja, eu ganho uma consciência muito pequena da vida. Então o que o Aletheia propõe é despertar a sensibilidade exatamente para ganhar uma dimensão que viver é muito intenso. O nosso corpo está tendo uma experiência muito intensa da vida a todo momento. E na medida em que o eu está deslocado para essa dimensão emblemática e temática, ele pode se deslocar ao ponto de ficar sendo governado pela falta, né? Porque raramente nós conseguimos realmente conjugar essa experiência temática, né, para reconhecer o valor da vida, né? Então o Aletheia vai gerar uma série de experiências para despertar a sensibilidade, exatamente para que no nosso cotidiano ela seja a base da constituição da nossa consciência, num compromisso de reconhecimento do valor do viver a todo momento. Do valor do viver quando eu estou implicado positivamente, quando eu estou implicado alegremente, quando eu estou implicado dolorosamente, ou quando eu estou implicado de uma forma que me deixa triste. Ou seja, aí tem uma demanda ética de quem pratica Aletheia, que é uma conciliação com a natureza humana, né? E isso para o nosso trabalho é muito importante. Quando você fala em acordar a sensibilidade no Aletheia, né, despertar essa inteligência sensível do corpo, esse é um corpo humano e ele nunca perde a sua integridade de estar disponível a uma humanidade inteira. Então eu sempre digo no Aletheia que o corpo está disponível a mim, Mauro, e ao mesmo tempo e a todo momento ele está disponível a uma humanidade inteira. O meu corpo está organizando uma humanidade, está participando da organização de uma humanidade. São duas coisas diferentes, né? Porque eu sou uma singularidade, né? E ao mesmo tempo eu estou imerso na coletividade da vida que me cerca, né? A vida é para além, obviamente, da constituição humana. E o nosso corpo sabe disso porque o nosso corpo experimenta disso. Então, no silêncio do nosso corpo, naquilo que me é inconsciente, existe uma intensidade imensa de uma vida humana sendo organizada e da participação de uma organização de uma humanidade. Na minha visão, essa aí é a antiga experiência do sagrado, é onde mora um sentido de uma espiritualidade que mergulha no corpo, que mergulha na natureza e que se empenha por conta disso em se conciliar com a nossa condição humana. Então, acordar a sensibilidade, despertar a inteligência sensível no Aletheia é no sentido de uma proposta integrativa, né? Integrar as condições da sua situação, esse que se encontra dessa maneira, e aqui e agora, implicado por esse lugar e pelas pessoas que porventura possam estar comigo, isso é uma dimensão de consciência, né? E o que vem à tona, né, implicado por essa ocasião, na verdade, é a experiência sensível da minha vida vivida, é o meu passado, é quem eu me tornei convivendo com outras pessoas. Então, quando você fala de corpo, o nosso passado ele é dinâmico, ele não está parado, ele está sempre sendo mobilizado, né, a cada vez que eu sou implicado, né? E as emoções são os agentes legítimos, né,
de constituírem um senso de consciência embasado nessa integridade da vida vivida. E isso está, na verdade, aos cuidados do próprio corpo. Então, na verdade, a gente está fazendo terapia em silêncio a todo momento, na medida em que a nossa história é implicada pela realidade da presença, né? E se a gente está comprometido com isso, né, e na medida em que a gente reconhece que o nosso corpo deve ser o nosso primeiro e melhor parceiro, né, seria o amor próprio, né, e o desenvolvimento da solidão, que é o estar bem consigo, que é algo que nós ocidentais gradativamente fomos abandonando, né, são indicadores importantes, né, para a constituição de uma consciência que se sustenta, né, que tem nas emoções boas parcerias, porque elas sustentam, né, e por conta disso podem ser alavancadoras dos meus investimentos afetivos, da minha colocação nos vínculos, né, que são camadas, né, de geração de consciência, né. Então, o Aletheia vai focar nesse despertar da sensibilidade, no desenvolvimento de uma inteligência, né, que na verdade, que está consolidada na memória ancestral do nosso corpo, porque ele é fruto de milhares de anos de experiência, né, de organização da vida, mas isso não me liberta do desafio de errar, de me colocar, de sentir medo, de não saber o futuro. Isso é evidente, né? Aí está o papel do eu. Então, o eu tem o seu lugar e, obviamente, ele precisa dessas referências do corpo e de como ele é implicado pela presença para se colocar. Eu acho muito difícil você, sem essas referências, se colocar, né? E esse é o problema do narcisismo, né? O narcisista, na verdade, ele está consumido pela sua subjetividade, ele vive inflações subjetivas que tendem a ser estados muito pouco pertinentes, né, ao diálogo da presença, ou seja, como os outros estão implicados, né? É um encantamento com representações e por conta disso um abandono do exercício de renová-las, né? A gente deve estar renovando a realidade, as nossas representações, averiguando a realidade. E a realidade do humano, a realidade afetiva do humano, ela é produzida nas relações, principalmente, né, nas relações, né? Quando a nossa realidade afetiva, que vai ser a base da nossa subjetividade, do campo de significações, não é produzida nas relações, eu me preocupo. É onde entra o autocentramento, onde entra o autoenvolvimento, onde a gente está capturado pelo narcisismo. A gente começa gradativamente a perder contato com o corpo e se vê apartado, né? Então, no Aletheia, todo esse campo de experiências, de despertar da sensibilidade, na verdade, com o indivíduo implicado pela realidade da presença, com o indivíduo interessado naquilo que o implica, né? O outro que vem de outro lugar, esse tempo, esse lugar. Ou seja, o nosso compromisso é, a partir da presença, né, reconhecer o que ela desperta, que seja de memória, seja de emoção, que seja de vigor, né, potência para o meu sentido criativo, né, da nossa diferenciação. Mas o ponto de partida é essa realidade de compromisso com o corpo, né? E isso tem implicações maiores do que o sustento afetivo do Mauro e do meu processo, e o estímulo ao meu processo de transição. O corpo, ele é um ponto de encontro confiável para o humano, já que todo ser humano que se diferencia tem o corpo como ponto de partida, né? Então, na minha visão, isso estabelece a base para um exercício de reverência à nossa realidade fundamental. Então, uma coisa é certa, o nosso corpo, ele pode prover para a nossa consciência aquilo que está acontecendo. Você tem como saber aquilo que está acontecendo quando você está atento ao seu corpo. Agora, o que vai acontecer é um desafio de outra ordem, né? E, na minha visão, na medida em que a gente se aprofunda no nosso corpo, a gente precisa admitir dimensões próprias da nossa realidade, como a nossa condição humana, né, de nascimento e de morte, né? E também que nós estamos ofertados ao desconhecido a todo momento, e isso nos amedronta, né? Eu acredito que isso, qualquer ser humano que ganha uma dimensão profunda de contato com o seu corpo e se empenha em ser honesto, né, para além de uma legitimação de crença, pode declarar. Mas, obviamente, declarar isso é um grande desafio, né? É um grande desafio. Então, por ser um corpo que sustenta o Mauro, mas não ser tão somente o corpo do Mauro, ele é um corpo humano, quando eu me aprofundo na relação com o corpo, ele me lança um grande desafio, né? Se eu tenho o direito de ser eu e o outro se encontra ali, aparentemente ele também tem direito de ser ele, né? Então, o corpo que sustenta a singularidade, ele também denuncia o valor da diferença, ou me implica no sentido de me relacionar com a diferença. À medida em que a gente vai se tornando um indivíduo apartado, sem contato com o corpo e sem compromisso com esse exercício integrativo que considera a sensibilidade,
a gente vai, na verdade, perdendo a nossa fertilidade. A gente vai ficando fixado, né, em formas que vão sendo cada vez mais arbitrárias, porque não são pertinentes. Para a minha colocação, para o meu cuidado, para a minha expressão serem pertinentes, eu preciso saber como eu estou sendo implicado. Né? Eu preciso saber como eu estou sendo implicado. Né? Se eu não tenho isso, a tendência é eu preencher a minha expressão de arbitrariedades, a tendência é eu facilmente ser capturado por condicionamentos do meu passado que me envolvem nostalgicamente, né, em realidades que não são disponíveis à troca com a diferença. Então eu considero que esse corpo que sustenta o eu, ao mesmo tempo o convoca a se interessar pelo outro, o outro que vem de outro lugar, porque esse é o exercício fundamental de fertilidade de sua própria ocasião e nascimento, né? E é para onde o nosso processo de diferenciação nos convoca, no sentido de nos investir e nos vincular. Então, o sentido do aletheia, né, para se investir a sensibilidade acordada é uma dimensão afetiva de vínculos, cada vez mais norteada para o desconhecido e para a diferença, né? Então, isso requer amadurecimento emocional. E, na minha visão, as emoções só amadurecem por experiência de vida vivida. Você pensar sobre a emoção, você estudar sobre a emoção, é legal, mas eu não acho que isso vai amadurecer você emocionalmente. Eu acho que quando a gente passa por experiência de vida, a gente amadurece emocionalmente, né? Então, o que o aletheia provê são experiências, né? Um campo aberto para a experimentação da sensibilidade, um campo aberto para a experimentação do investimento afetivo, né? Porque você precisa, para gerar consciência dessas experiências de vida, você precisa, para amadurecer as suas emoções, dessas experiências de vida. E isso leva à percepção de que, para a gente se colocar no intuito de se renovar afetivamente, a gente precisa de uma boa parceria, de um exercício entre amor e medo. Entre amor e medo. E muitas vezes eu percebo, enquanto terapeuta, que o nosso medo ele fica retido na infância. Nosso medo tende a não amadurecer. O amor ele ganha uma dimensão de potência, porque é o que eu quero ser amado, eu quero amar. Mas muitas vezes ele se desloca muito do medo. E o amor que não contempla o medo tende a submeter o outro, né, no sentido de dar conta daquilo que me amedronta. Ele tende a ser carente, ele tende a ser apegado. Então, a parceria do amor com o medo fazem com que o amor não tensione o outro no sentido de dar suporte às necessidades que são próprias do campo da nossa infância, né? Quando nós somos crianças, a gente tem agentes parentais, né, agentes de cuidado, que são intermediários do amor e medo, porque quando a gente é criança, a gente não tem a capacidade de se colocar. Então, se todos nós chegamos à idade adulta, é porque alguém ou algumas pessoas cumpriram esse papel, né, de serem intermediários, né, de amor e medo. E na medida em que a gente vai desenvolvendo a capacidade de cuidar das nossas próprias necessidades, a gente vai destituindo essas pessoas desse lugar. Isso passa a ser, obviamente, fruto do nosso exercício. Muitas pessoas não destituem, né, esses agentes, né, podem destituí-los no que seria o aparato físico, né, mas dentro da dimensão emocional acabam virando espectros, né, filtros de permissões que insistem, né, em continuar intermediando a relação com a diferença. E isso acaba indicando, inibindo o amadurecimento do medo. Então, a postura básica, na minha visão, para você se colocar frente ao outro, é sempre estar aberto, né, a como ele te influencia. E o outro não nos influencia só naquilo que a gente quer. Isso é um problema da sensibilidade, né? Se você for desenvolver a sua sensibilidade, né, não no sentido de algum modelo, né, de implicar a sensibilidade em alguma direção prévia, né, mas contemplando essa integridade do corpo humano, sempre disponível, uma humanidade inteira, disponível tanto a dor enquanto o prazer, porque isso é próprio de sua constituição, é próprio de seu exercício vivo, você não tem como predispor a dimensão prazerosa. E muitos de nós temos não só a nossa linguagem, mas a nossa sensibilidade capturada, né, por o que seria uma acomodação no prazer, ou a nossa sensibilidade capturada por uma rejeição à dor, né? A gente tolera muito pouco o desconforto, cada vez menos, né? Mas isso envolve, na verdade, o preço disso é a não participação em si, porque muito do que a gente chama consciência é participação em si. Então é louco, mas na medida que a gente faz essas coisas, para falar, mas é óbvio, Mauro, eu não quero sentir dor, eu não estou falando que você ir em direção à dor, mas quando ela estiver acontecendo,
alguma dose de participação nela é importante, porque existe algo sendo organizado nessa situação, né? E obviamente não é uma situação de tortura ou martírio, mas o que dessa dor me implica renovar o meu senso de cuidado frente à vida, renovar o meu acesso à minha própria potência, perguntar novamente o que significa viver. Então a gente tende a estar alheio a essa dimensão de exercício de consciência, frente ao que é desconfortável, na medida em que a gente rapidamente se anestesia. Então isso acaba sendo uma forma de permanecer sempre o mesmo, de se fixar. Então eu não retém essa integridade, no seu exercício de consciência e de cuidado que o corpo retém em frente à natureza durante toda a nossa vida. Então, por conta disso, as permissões do corpo para os eventos vivos são, na verdade, absurdamente maiores do que qualquer campo de permissões que o eu já vai ter para se colocar. Na minha visão, e assim no exercício do Aletheia, a gente silencia o eu para encontrar essa sabedoria que é do corpo. Essa sabedoria ancestral do corpo, ela nunca vai ser uma sabedoria do eu. Você nunca vai poder transportá-la para o seu senso de si mesmo enquanto identidade e tê-la enquanto um atributo desse lugar. Na minha visão, isso não é possível. Tá? Isso seria uma ilusão de poder. Você se silencia numa relação amorosa com a sua sensibilidade, aquela que te implica e revela como você está vivendo aqui e agora. Isso constitui uma confiança em si mesmo, nessa relação viva, o corpo produtor de sensibilidade, a sensibilidade produtora de corpo, aí tem o eu, devidamente abrigado por uma relação confiável, a qual ele pode abrigar, a vida palpável, a vida que flui do corpo, os fluxos de vitalidade são palpáveis, isso não é abstrato, não é uma questão de dúvida, não é algo deslocado no tempo, então existe vida, numa dimensão absolutamente concreta e palpável, dando suporte à minha consciência, e eu me comprometo, e sim, essa ser a primeira dimensão de exercício de consciência para embasar a minha expressão, para dar suporte à minha escolha e para possibilitar os investimentos de sentidos mais longevos que porventura eu possa estar interessado em me colocar. Então todo o foco do Aletheia é recolocar o corpo no centro dessa experiência. Então seria essa relação viva provendo os estados de ser ou estados de espírito que são a base do meu reconhecimento de mim mesmo e por conta disso também vão ser a base da minha expressão e de toda a minha atividade desejante. Tá? Eu acho um pouco absurdo a gente ter normalizado essa distância do nosso corpo. Muitas pessoas vão gerenciar a própria sensibilidade à distância e isso vem muito por conta de que nós estamos rejeitando o corpo humano já há muito tempo. O cristianismo, na verdade, adensou esse problema. Há uma série de linhas na filosofia e também dentro do contexto da terapia buscando uma recuperação desse corpo. Agora, gerenciado pelo sujeito, e toda atividade desejante, fruto de seus apetites, sua possibilidade de se vincular. Então, a gente vive uma era muito interessante, onde determinados certos a priorísticos e regras sociais se tornaram mais maleáveis e cada um pode se colocar frente a isso. Ao mesmo tempo, o nosso corpo ele tem impresso em sua memória outros sujeitos de organização que não são eu. Então o corpo ele não está disponível só ao eu. Ele também é um agente do nós, ele é um agente da família, é um agente da coletividade humana. Então necessariamente se você aprofundar no seu corpo pela via sensível, na minha visão, a sensibilidade seria o caminho do aprofundamento na vida, já que a sensibilidade é fruto de um diálogo com a vida, Ou seja, a sensibilidade é esse lugar primeiro onde a linguagem se estabelece no organismo e convoca o ego ao trabalho de produção de contornos. Então, a nossa sensibilidade ela é fruto de relações constantes com o entorno. E na medida em que a gente mergulha nela, ela abre essa dimensão do corpo humano e do humano na natureza. Então, na minha visão, a sensibilidade, o mergulho na sensibilidade, seria o caminho para o próprio espírito conciliado com a natureza. Então, até ele vai desde acordar essa dimensão instintiva, que é a experiência ancestral do corpo, baseada em vida vivida, enquanto um senso de autopreservação para embasar o meu cuidado, e ela propõe que a pessoa se aprofunde numa perspectiva do corpo
que não é meramente individual, porque eu não acho legítimo submeter o corpo humano meramente a uma perspectiva individual, eu considero isso pobre. Tá? Ou seja, a experiência individual, na minha visão, ela não me basta. Ou seja, existe mais vigor, existe uma dimensão de profundidade que pode ser acordada no nosso corpo através da sensibilidade, que traz à tona uma experiência participativa que faz o eu, na verdade, se sentir muito pequeno. Né? E isso é muito bem relatado nas tradições espirituais. Né? Então, o eu acaba amadurecendo, né, reconhecendo a sua realidade de ser muito pequeno. Isso coloca um pouco em xeque essa nossa concepção onde a gente acha que o eu cresce. Né? O eu ele não cresce, ele não muda de tamanho 1 centímetro. Ele pode ter uma participação grandiosa na vida. Né? A gente tem que diferenciar o eu e vida. Né? O eu ele precisa produzir uma vida para si mesmo, né? Que é onde ele vai se reconhecer. Né? Mas esse agente de organização ele não cresce, né? Na minha visão. Na medida em que ele produz uma vida que é nutridora, que está engajada com a sua renovação afetiva, né, que cada vez mais é estimulada pelo diferente, o outro nos convida a ser outro, ele vai tendo esses estímulos, as inseminações da diferença vão convidando novos artigos da sua potência a virem à tona, se tornam mais agentes da atividade desejante e assim a gente vai naturalmente se transformando. Então os nossos impedimentos, os nossos preconceitos com a diferença são talvez os maiores, acabam caracterizando, né, os nossos maiores impedimentos. E muitas vezes a gente fica muito conformado com uma personalidade ou com um senso de coerência, né, para validar as nossas escolhas. E muitas vezes isso é alheio a como, na verdade, a gente está sendo inundado por estímulos da diferença, mas a gente pode estar distanciado dessa experiência. Então todo o foco do Aletheia é vencer essas distâncias, vencer as distâncias do eu com a sua própria intimidade, que na verdade fazem com que ele fique alienado de seu próprio potencial, né, porque dinamizar a intimidade, acordar a sensibilidade, pode falar isso de várias maneiras, tem que ser vinculado de uma certa forma àquilo que considera a pessoa, já que existe um processo de diferenciação colocado pela própria natureza. Então qualquer coisa não serve para o ser humano, qualquer coisa não me serve, eu tenho certeza que qualquer coisa não serve para todos vocês, e nem deveria, porque a característica do nosso processo de diferenciação constitui uma vida que é significativa, que de uma certa forma é reveladora, né, dos significados que eu prezo. Né? Então a constituição de uma vida de significados, ela se estabelece exatamente porque existe um transbordamento da nossa sensibilidade que ganha uma dimensão de vínculo. Né? Quando você fala vida, você já está falando de algo coletivo, não existe vida individual, toda vida é coletiva. Toda a vida é fruto de interação coletiva. Então, necessariamente, o que eu chamo de minha vida é atravessado pela diferença. É um campo de vínculos, né? É um campo de investimento afetivo onde eu me encontro inserido. Sim, a vida é maior do que o eu. Né? E ela é maior do que eu porque ela é partilhada. Né? E aí está a dimensão do espírito que o ser humano há muito tempo celebra. Né? Inclusive, essa é uma coisa que o cristianismo muito bem declarou na história do Cristo. Né? Ou seja, a espiritualidade, de uma certa forma, na minha visão, a realização consciente dessa dimensão de vida enquanto partilha. Né? E isso traz à tona, né, a própria intensidade ao qual nos encontramos o tempo todo inseridos, mas pouco disso vem a ser consciência. Né? Então, na medida que a gente desperta a sensibilidade para constituir uma individualidade que sustenta, que produz um cuidado que é pertinente a uma necessidade de se renovar, né, e que pertence e participa da própria vida, porque quando você sente que essa não é a minha vida, ou essa vida não me alimenta, você tem um problema muito sério, porque foi a vida que você criou para você. Então, você tem muitas pessoas criando vidas que não produzem satisfação, você tem muitas pessoas criando vidas que não as satisfazem ou provém descanso. Né? Isso, na verdade, é algo muito grave. Né? Então, constitui uma individualidade que se sustenta na experiência da vida e, ao mesmo tempo, engrandecer esse senso de pertencimento e participação para além daquilo que está na seletividade das minhas escolhas, que está, na verdade, submetido a um campo do que eu meramente gosto, né, ou do que meramente me satisfaz. Aí começa uma aventura, né, que leva a gente a ingressar no inconsciente profundo e, ao mesmo tempo, também precisa estar atenta ao que seria
a maior fonte de diversidade na alteridade, né? Para a gente ter essa dimensão de experiência, não ser uma questão meramente subjetiva ou um dado de crença. Eu valorizo muito que você experimente aquilo que você acredita, né? Porque que adianta você acreditar em algo que você não pode experimentar? Eu acho isso meio tolo, tá? Sendo bem honesto. Geralmente é uma forma disfarçada de tirar o corpo e a intimidade enquanto meio de averiguação da vida. Então, às vezes a gente se distancia exatamente porque quando você tem o corpo e a intimidade implicada, você vai ter que organizar isso. Você está participando de algo. Então, às vezes, a gente contempla coisas distanciadas, o que a filosofia chama de objeto transcendental, né? E foi uma característica muito forte da metafísica, exatamente para a gente viver uma realidade apartada do corpo, ou até mesmo uma dimensão de ilusão, característica da nossa própria subjetividade, né? E é muito estranho a nossa subjetividade, o tempo parece que não passa. Você pode ficar ocupado com a sua subjetividade e ela pode estar alheia ao tempo da natureza, o corpo não está alheio ao tempo da natureza e envelhece rigorosamente, diariamente, né? Então, o corpo, na minha visão, ele é um meio muito confiável, né, de constituição de um senso de si mesmo, isso a gente chama de eu, e de produção de uma realidade subjetiva, né, que necessariamente pode embasar o campo de significados que eu vou constituir nas trocas com os meus vínculos. E aí você tem várias dimensões de consciência, né, contemplando essa primeira morada, que é o corpo humano. Então, todo o foco do Aletheia é, através do despertar da sensibilidade, conciliar o indivíduo com a sua própria potência, estimular essa potência enquanto atividade desejante para ele poder se afirmar de uma maneira intensa. Afirmar a intensidade da vida é próprio de uma espiritualidade que eu pratico, né? E também, na medida em que ele faz isso, ele perceber que a todo momento ele está inserido numa dimensão intensa. Essa intensidade ela não é só fruto da atividade desejante, não é só fruto de customização, personalização. Acho importante alertar isso. Ela é o próprio estado constante, né, de ser do nosso corpo enquanto participante da natureza. Então, o nosso eu pode ter uma distância muito grande dessa realidade. Então, na verdade, esse despertar da sensibilidade, ele vem, novamente, em acordo com o silenciar do eu na participação dessa intensidade já presente, sabe? E assim se gera consciência, tá? Então, estou dando só um panorama, né, do que envolve esse acordar a sensibilidade. Eu vou pegar alguns pontos aqui que são também importantes, porque, na verdade, esse é um curso que eu vou dar, são 5 encontros, né, e cada aula tem um tema. Estou convidando vocês a participarem dessa aula. Ele vai acontecer no Zoom, tá? No final eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então vamos lá, né? Esse ente capaz de cuidar, né? Ou seja, ele precisa dessas referências. Mas, ao mesmo tempo, na minha visão, o apetite do ser humano pela vida, ele não se esgota no exercício do cuidado. Existe em nós, de uma certa forma, um apetite pela criação, né? E o que eu percebo é que o corpo, na verdade, ele tem a memória da criação. O corpo humano, ele participou da criação da vida, e isso está impresso nos nossos fluxos de vitalidade, na nossa inteligência emocional e nessa forma, em tudo que a gente é. Então, o corpo, na verdade, ele é fonte de sabedoria de vida vivida, né? E, na minha visão, quando você cria, você só cria porque, de uma certa forma, você consegue revelar essa grandiosidade inconsciente da vida, que é pertinente a um grande número de pessoas. Eu acredito que a criação, ela vai além do que seria a legitimidade de qualquer contorno individual ou contexto de significações individuais, e ela toca, né, em algum lugar que, de uma certa forma, revela a pertinência da vida de muitos. Então, necessariamente, ela envolve um mergulho no inconsciente coletivo. Ela disponibiliza material desse lugar, né? E isso é muito característico do ato de criar, né? Então, eu percebo muito da criação enquanto uma revelação de uma profundidade, né, que estabelece, né, um platô, né, de uma dimensão consciente de nossa própria pertencimento e participação
numa temporalidade que transgride o próprio indivíduo, porque, por exemplo, no campo da arte se sabe que as obras de arte vão além dos seus autores, né? A gente sabe disso, né? E elas acabam sendo formas de vida, porque elas são objetos abertos, né? Ou proposições abertas, que continuam implicando, continuam convocando outras gerações a pensarem a vida, outras gerações a significarem a vida, outras gerações a olharem para si mesmo e para o seu entorno. Então, na minha visão, o corpo, assim como a obra de arte, ele é uma dimensão aberta à vida, é uma dimensão aberta ao diálogo com o entorno, né? E nós temos muitos recursos que nós podemos não estar utilizando, seja para o provimento de um senso de cuidado para mim mesmo, né? Muitas pessoas, por não terem uma boa relação consigo, acabam sendo capturadas, seja em detrimento do seu cuidado ou de sua atividade desejante, por uma dimensão compensatória. Então, muitas pessoas estão despotencializando o seu próprio processo, porque estão, na verdade, compensando, não têm acesso à intensidade do viver, então, de uma forma compensatória ou artificiosa, vão tentar gerar essa intensidade da vida. Quando, na verdade, como eu disse antes, essa intensidade da vida está acontecendo a todo momento, né? Ela está acontecendo a todo momento. Então, eu duvido um pouquinho dessa dimensão intensa vindo tão somente pela seletividade das escolhas ou pela personalização extrema. Eu acredito que ela deve vir, na verdade, por uma conciliação de consigo mesmo, sua dimensão individual, de uma conciliação com o seu corpo humano e de seu corpo humano com a natureza. E isso não inibe o processo de diferenciação de uma pessoa, isso não eclipsa o ego, não o obstrui, muito pelo contrário. O nosso processo de diferenciação, na minha visão, é uma proposição da natureza, né? A natureza propôs sempre corpos diferentes, corpos humanos, com apetites, com tendências, né? Com a capacidade de produzir cultura individual e cultura coletiva em todo o seu tempo. Então, o nosso processo de diferenciação, ele é uma proposta da natureza, né? Que prospera na medida em que a gente ganha uma dimensão da intensidade do viver pelos nossos vínculos afetivos. Então, eu acredito que a nossa profundidade, ela não nos é desfavorável, muito pelo contrário, ela nos sustenta a todo momento, né? Muitas pessoas têm medo de olhar para si mesmo. Isso é muito característico hoje em dia, porque se indispuseram com as suas próprias potências, porque se maltrataram bastante, e quando você olhar para dentro, necessariamente você vai ter que fazer as pazes com você mesmo, né? Mas tem uma fase, né, no processo curativo, né? Se você matou de fome algo, quando você olha para isso, aquilo te ataca, né? E é uma fase de desconstrução. Isso é muito característico do nosso processo terapêutico, a Aletheia, né? Porque você pode se diferenciar em desacordo com o seu potencial, em desacordo com a sua natureza. E quando você fez isso, na verdade, você está apoiado em uma série de estruturas de legitimação externa, ou você está apoiado afetivamente nas outras pessoas, ou demandando demais dos seus vínculos, ou demandando coisas indevidas, digamos assim. E na medida em que você desperta a sensibilidade, necessariamente você vai ser convocado a um trabalho de fazer as pazes, né, com a sua potência. E muitas vezes, se você está sem contato com ela, essa pode ser uma experiência bastante intensa. Você pode ser demandado, né, pela sua própria vitalidade a fazer um novo acordo com você. Você pode ser demandado pela sua vitalidade a fazer um novo acordo com a vida. E isso, na verdade, é um processo muito bonito. Muito bonito. O bacana é que ele é palpável, né? Ele é algo que você experimenta, não é algo que você precisa acreditar, né? E ele é produzido pelo seu corpo, pela sua própria vitalidade, né? Acho estranho a gente não confiar no nosso corpo, né? A nossa cultura de consciência, de uma certa forma, nos indispôs com o nosso corpo e vilanizou algumas emoções, né? Eu sempre digo, a gente tem um pé atrás, né, com a tristeza, com o medo e com a raiva. Então, na maior parte das vezes, são essas três camaradas aí que vão ter que precisar de um novo acordo com a vida, né? Vão ter que sair de dimensões estridentes, né, dimensões infantis, estridentes, para participar de uma forma harmoniosa de tudo que a gente se torna, tá? Bom, tem muita coisa para falar disso, mas eu vou ter que começar a ir para os finalmente. Então eu vou dar aqui os 5 temas que vão ser dessas aulas. Essas aulas vão acontecer no Zoom. A primeira aula é no dia 3 de setembro. E o tema é o exercício humano de diferenciação, a roda de cura e o sentido de consciência criadora.
Tá? Então, eu contemplo que a nossa humanidade ela precisa ser vista na forma de um exercício, porque se você propõe um homem ou um mundo, na verdade, você começa a brincar de Deus, né? E acho que o Ocidente fez muito isso, a nossa história é pautada por esse tipo de proposta. Então, enquanto exercício humano, eu tenho que reconhecer o humano que eu sou e aquele humano com quem eu me encontro. Essa é uma boa maneira de lidar com a nossa humanidade, né? Então é sempre pautado numa experiência de realidade presente, de como isso implica a minha sensibilidade. Então é aquele humano que eu encontro, não aquele humano que eu quero, não aquele humano que eu quero me tornar, aquele humano que eu encontro, né? Aquele que eu sou e com quem eu sou desafiado a me relacionar. A roda de cura é a própria proposta de consciência do Aletheia, é uma série de exercícios de corpo e de posturas, né, comportamentos, que você pratica para de uma certa forma, ter a consciência que seria uma dimensão de integração psíquica e convocar a sua sensibilidade para uma expressão de autenticidade. Tá? Então esse é o primeiro tema da aula. A segunda aula é no dia 17 de setembro, o processo de despertar de Aletheia no corpo. Então, são uma série de propostas que eu vou dar para vocês sobre exercícios que vocês podem praticar, né, de como dinamizar a sensibilidade de vocês, torná-la mais consciente, de forma que vocês possam ter essa referência tanto para a expressão, quanto para a escolha, quanto para os sentidos maiores. Né? Quando a gente fala de sensibilidade, a gente está falando de algo palpável, novamente, porque tem qualidade e tem intensidade. Né? Então, às vezes a gente fica muito perdido na nossa mente, né? É muito comum, as pessoas não sabem o que estão sentindo. Você parar para pensar, isso é meio absurdo, porque você tem um corpo, você está sentindo algo, a gente nunca é qualquer coisa. Então, nesse momento, você está sentindo algo, mas algumas pessoas têm dificuldade de averiguar isso. O foco do Aletheia é essa averiguação, quem sou eu agora? Essa é a nossa pergunta de base, né? O nosso primeiro exercício. E aí eu preciso me conciliar com essa dimensão da vida que está sendo experimentada na sensibilidade para me colocar. Tá? Então são uma série de propostas no sentido de ampliar um contato da consciência com o próprio corpo e adotar condutas que sejam integrativas, né? Para novamente dimensionar uma relação amorosa e de confiança com a sensibilidade. Tá? A outra aula é no 1º de outubro, o tema é o corpo sensível e as implicações da perda de contato. Um pouquinho dessa problemática que eu acabei de abordar. É meio estranho, é meio absurdo, mas a gente normalizou uma distância do nosso próprio corpo. Tá? E na medida em que você faz o processo, e a ideia dessa aula é te dar alguns indicativos para perceber como você se distanciou do seu corpo, como você tem pressupostos que são excludentes em relação àquilo que você não consegue controlar, em relação ao que você não domina, como você tem pressupostos excludentes em relação às emoções. E na medida em que você exclui uma realidade emocional, você não amadurece ela não é um recurso. É onde a gente tende a ficar empacado, né, repetindo as mesmas coisas, em padrões que, na verdade, vão consumindo a nossa vitalidade. Muitas pessoas são governadas por conflitos internos, isso consome a nossa vitalidade, né, e faz a gente, aos pouquinhos, ir ficando pálido. Então, o foco do Aletheia é dinamizar a dimensão sensível na medida em que o potencial emerge e convocar a pessoa a se diferenciar de uma forma vigorosa, né, ter uma vida vigorosa. Tá? Então, nesse dia, eu vou focar um pouquinho sobre o que ocasiona essa perda no contexto da cultura de consciência e também as tendências, né, assimiladas pelos indivíduos em seu próprio processo de diferenciação. Eu, enquanto terapeuta, percebo que a gente espia individualmente um problema coletivo. A gente vem espiando individualmente um problema coletivo. Tá? Então, esse dia é sobre isso. No dia 15 de outubro, eu vou falar sobre o corpo relacional e o diálogo com a diferença. Então, tem este corpo aos meus cuidados, esse corpo humano aos meus cuidados, e existem corpos relacionais. Né? O Aletheia sempre vai abordar o indivíduo como implicado pelo encontro. Né? Esse encontro seria uma dimensão do corpo relacional. Eu sou chamado a reverenciar como essa realidade me implica, como esses agentes, essas pessoas que vêm de outro lugar, me convidam a ser outro. E esse é o principal estímulo para a mudança. Né? Muitas pessoas querem mudar tirando alguma coisa da própria cartola, quando a mudança está abundante à nossa volta. É só observar como os outros vivem, eles são diferentes, como eles fazem escolhas diferentes. E mais do que mera observação, né? Você se permite estar influenciado, você se abrir para a influência da diferença, é a forma natural como a gente muda. Né? Muitas vezes a gente fica retido nas nossas próprias crenças, a gente fica sendo gerenciado e gerenciando os nossos próprios impedimentos.
E aí o eu se coloca em questão e a gente fica falando da gente o tempo todo e não está investido na vida e nesse contexto do partilhar que é próprio dos vínculos e das relações. Então todo outro é fonte de fertilidade, todo outro nos insemina. Então os corpos relacionais no Aletheia são muito importantes. Tá? Quando você encontra uma pessoa, existe uma troca muito abundante acontecendo na sensibilidade e muito pouco disso vem a ser consciência. Então o Aletheia vai exatamente procurar vencer essas distâncias para você ter uma participação maior no seu potencial de mudança. Tá? O Aletheia trabalha com a perspectiva do devir, né? Então a gente vê tudo em movimento, o sentido é sempre da mudança, o sentido é sempre da renovação afetiva. Tá? E o último encontro é o corpo, dia 29 de outubro. É o corpo como agente do espírito e de conciliação com a natureza. Né? Essa é a última dimensão, né, que eu falei no comecinho da aula. A gente começa com o instinto e a gente termina com o espírito. Agora, espírito é uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado, né, porque é uma palavra muito capturada por muitas dimensões religiosas, por muitos propósitos. Tá? O espírito no Aletheia, ele é um apetite pelo desconhecido. É a maneira mais sintética que eu posso colocar para vocês. Porque ver o espírito dessa maneira reverencia o processo de diferenciação. Então, na medida em que eu me invisto no desconhecido e produzo a minha individualidade e a minha vida é uma dimensão partilhada, né, inseminada pela diferença, eu começo a ganhar uma dimensão consciente do que é esse espírito sempre presente, né, na medida em que é a coletividade humana em seu encaminhamento vivo. É como eu percebo o espírito. O espírito seria essa dimensão profunda de um senso de pertencimento e participação que não está regido mais por uma perspectiva individual. Então eu tenho que abrir o meu senso mesmo enquanto eu não posso estar refugiado na minha subjetividade, não posso estar sendo governado por dimensões defensivas ou mesquinhas, muitas vezes. Não? O discurso do medo faz a gente ficar muitas vezes medíocre, mesquinho. Né? Eu preciso, de uma certa forma, saborear o meu potencial e, de uma certa forma, também ter uma dimensão do que eu posso. Né? O problema do valor, né? Porque valor é atributo de troca. Né? Você pensando sobre você, me desculpe, isso não é valor. Valor é produzido na troca. Tá? E às vezes a nossa potência, ela infla a nossa subjetividade, eu me sinto em potencial, eu acho que isso é valor. Não, isso é potencial. Né? Valor vai ser a potência investida em geração de consciência, e a consciência enquanto uma dimensão de vínculo. Ou seja, valor é atributo de troca. Né? É diferente de como eu me reconheço, tá? É diferente de potencial. Então, na minha visão, o destino da potência é se tornar a consciência. Quando a potência não se torna consciência, ela nos atormenta na intimidade, ela gera distúrbios, ela cria volumes de experiência para nos convocar ao trabalho, né? E também ela pode nos inflar a nossa subjetividade, ela pode nos encaminhar para o narcisismo. Então, a nossa potência, ela precisa ser convocada pelo nosso exercício de consciência para ser investida nas nossas relações e produzir consciência, e aí está a instituição de valor da nossa real possibilidade. Tá? Então são 5 encontros que começam agora no dia 3 de setembro. Vocês podem fazer os 5 encontros ou cada um separado, se vocês gostarem dos temas. A gente vai colocar no Instagram do Círculo essas temáticas, o convite, todas as informações de horário, valor, vocês vão poder ver tudo isso lá. Tá? A minha ideia hoje era passar um pouquinho esse recado, né, do papel da sensibilidade no método Aletheia. Né? O método Aletheia é um campo de experimentação da sensibilidade, então isso para a nossa linguagem é fundamental, né? Mas ao mesmo tempo, como a sensibilidade é importante para a vida como um todo. Até porque na medida em que nós somos seres da linguagem e eu posso estar muito raso na minha experiência de linguagem na medida em que eu não tenho uma boa relação com a minha sensibilidade. E então a gente encaminha a dimensão a constituição de um ser cuidadoso consigo, né, embasado nessa sensibilidade, e de uma dimensão criativa igualmente, né, estimulada por essa sensibilidade, tá? Na medida em que ganha uma pertinência maior, né, para o entorno. Então o ato de criação ele tem essa dimensão de pertinência, ele penetra na profundidade, ele revela essa dimensão profunda, né, que é para além do tempo de uma pessoa, para além de uma perspectiva individual. Tá? Bom, a gente está chegando aí nos finalmente do nosso amigo Instagram. Espero ter passado alguma coisa interessante para vocês. O assunto é muito grande, eu falei basicamente quase nada do que eu tinha me proposto, mas é o que deu, tá bom? Então agradeço a presença de vocês.